E aí, pessoal, tudo certo? Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o particípio irregular, certo? Então, só para a gente lembrar, o particípio é uma das formas nominais do verbo, que são três. As outras duas são o infinitivo e o gerúndio. O particípio, ele pode, nas orações, fazer a função de um adjetivo, né, aquela palavrinha que dá qualidade, que modifica um substantivo. E o particípio também é utilizado nos tempos compostos, aqueles tempos em que a gente usa o verbo haber mais o particípio, certo? Então, é muito comum a utilização do particípio nesses casos. Nós temos aqui particípio irregular. Se nós temos essa palavra irregular, automaticamente a gente compreende que existem os regulares, né? Então, como é que a gente forma os regulares? Porque aí a gente entendendo isso, a gente parte para o irregular. Então, o particípio regular, ele é formado da seguinte forma. Quando o verbo ele termina em AR, no infinitivo, o que é que a gente faz? A gente tira o AR e substitui por ado. Um exemplo, se eu tivesse o verbo amar. Amar, terminei em AR. O que é que eu faria? Eu substituiria o AR por ado. Então, ia ficar amado. Então, assim, cantar, cantado, bailar, bailado. É dessa forma que a gente constrói o particípio dos verbos que tem esse particípio regular. Quando o verbo termina em ER e IR, regular, a gente vai substituir isso por ido. Então, se tivesse, por exemplo, o verbo comer, nós substituiríamos o ER por ido. Então, iria ficar comido, né? A mesma coisa se fosse partir, ia ficar partido. E assim por diante. Mas o nosso objetivo da aula é estudar os particípios irregulares. Então, vejamos estes verbos aqui. Nós temos o verbo abrir, por exemplo, que, se nós fôssemos seguir a regra normal, seria abrido, mas o particípio dele irregular é abierto. Então, abrir não fica abrido, fica abierto. Nós temos aqui um segundo verbo, absolver. Absolver não vai ficar absolvido, vai ficar absuelto. Cobrir, o verbo cobrir não vai ficar cobrido, vai ficar cubierto. E assim por diante, ó, descobrir, descubierto, descer, dicho. Né? Em português, o verbo dizer fica dito. Em espanhol, o verbo decir fica dicho. Dito e dicho até que são parecidos, não é? Escrever, que é o verbo escrever, fica escrito. No português, também o verbo escrever, né? Tem aí o particípio irregular escrito. Fritar não vai ficar fritado, vai ficar frito. Hacer, que é o verbo fazer do português, é interessante porque no português também tem o particípio irregular. Fazer e hacer, né? Em espanhol vai ficar hecho, em português o verbo fazer fica feito. Então, hecho e feito. Né? Morir vai ficar muerto, poner, puesto, né? O verbo pôr vai ficar posto em português. Temos outros verbos aqui. O verbo resolver ficará resuelto, romper ficar roto. É bem diferente assim do português, né? O verbo romper, roto, e não rompido. Apesar de que existem os particípios também formados regulares, existe rompido. Roto é uma segunda forma. Satisfacer, que fica satisfecho. Ver, que fica visto. E volver, que é voltar, fica vuelto. Então, é isso aí. A aula realmente é rapidinha. Foi só para que vocês conhecessem esses particípios irregulares, essas outras formas do particípio destes verbos, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.